Paz do Senhor mais uma vez a todos, amém? Glória a Deus, né? Mais uma oportunidade de nós louvarmos a Deus e de buscarmos a palavra do Senhor para que a nossa fé seja alimentada, né? A nossa fé seja fortalecida e tenha vitalidade. O Senhor Jesus por várias vezes fala sobre o tamanho da fé, não é verdade? O tamanho de uma fé, ela está totalmente vinculada a quanta intimidade você tem com Deus, né? Com o Verbo que se fez carne. E o Verbo que se fez carne, Jesus, é a palavra. E a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Quando nós olhamos para o contexto da realidade de Cristo, nós não achamos Jesus fracassando em nada, não é verdade? Não encontramos nenhum fracasso em Jesus. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia bem feito. Tudo que ele fazia tinha um resultado que glorificava a Deus, que adorava a Deus. E nós, às vezes, nos pegamos, né, fazendo muitas coisas que não dão certo. Quando olhamos para a Bíblia, vemos grandes homens como Noé, que depois de fazer uma obra linda para Deus, ele se embriaga com vinho e gera uma maldição. Nós vemos Abraão mentindo que a mulher dele não era a mulher dele. Vemos Moisés batendo na rocha em vez de falar com a rocha. E vemos vários, apóstolo Paulo, Pedro e outros, cometendo erros, né? Errando, assim como eu e como você. Então o que nós precisamos? Nós precisamos aprimorar a nossa fé. Então ter habilidade com a palavra de Deus é fundamental. Você não faz a continha, né? 3 vezes 8 é 24, não é verdade? Ó, 3 vezes 8 é? Voltamos na matemática. Vamos lá. 3 vezes 8 é? 24. Então, 8 horas eu durmo, 8 horas eu trabalho, 8 horas eu faço o quê? O que você faz com 8 horas? Todo dia, na sua vida livre, 8 horas. Então a maioria das pessoas está nessa regra. Então, investir tempo e adquirir habilidade na palavra de Deus e adquirir mais comunhão com Deus é fundamental. Hoje nós vamos falar sobre algo fundamental na fé cristã. Porém, nas pregações que a gente procura ouvir por todo lado, ninguém mais fala sobre essa necessidade. É a necessidade de você ter o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? A terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Da maneira que é expressado por Jesus e pelos apóstolos, entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque já até o apóstolo Paulo escreve sobre o fruto do Espírito, e eles são características de uma personalidade. E Jesus falou assim: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. Eu enviarei o Consolador. Então ele fala de um personagem, de uma pessoa que é enviado por Deus para estar conosco em todos os momentos. Tão importante a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa e em tudo que ela faz, que nem Jesus fez a obra de Deus sem o Espírito Santo. Nem Jesus, sendo o Filho de Deus aqui na terra, quando ele inicia seu ministério, ele se batiza, e após isso, o que vem sobre ele? O Espírito Santo. Então toda a obra de Deus na terra, ela tem a presença do Espírito Santo. Toda vitória que o ser humano tem através de Deus é através do Espírito Santo. Foi citado aqui pelo presbítero Rafael a questão de Sansão, que o Espírito de Deus estava sobre Sansão e ele arrebentava cordas e ele se livrava, destruía exércitos, porque a virtude do Espírito de Deus estava sobre ele. Mas hoje, quando você vai procurar uma palavra para você ver um pregador, está difícil de você ver pregadores
enfatizando essa necessidade, que é a necessidade de ter a presença do Espírito de Deus. As teologias aplicadas hoje agregam ao teu fracasso uma vontade de Deus, uma permissão de Deus, um querer de Deus, um projeto de Deus. Você está fracassando porque é o que Deus quer nesse momento na tua vida. O fracasso do ser humano está associado plenamente à falta do Espírito Santo. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo sobre a vida dela, ela tem grandes problemas, porque sem o Espírito Santo nós não temos a capacidade de resolver as adversidades que estão ao nosso redor. Amém? Abra comigo então a sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o capítulo 18. Vamos ler alguns versículos. João 18, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou e disse-lhes: A quem buscai? Responderam: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Verso 6, vamos ler todos juntos. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Senhor de poder e glória, a Ti toda honra e majestade. Verdadeiramente Tu és Deus e não há outro. Não há ninguém similar a Ti. Um Deus longânimo, um Deus benigno, tardio em irar-se, cheio de amor, de graça e misericórdia. A Ti agora, Senhor, pelo sangue do Teu Cordeiro, nós temos a ousadia de pedir a Tua ajuda e de crer que Tu ouves, ó Deus, a minha oração, e que neste momento o Senhor derramará sobre nós mais uma vez a sabedoria, e isso vem através do Teu Espírito, através da manifestação gloriosa do Espírito Santo, que foi enviado, Senhor, para que nós sejamos capacitados a fazer a Tua obra. Fomos então condicionados através do Teu Espírito a compreender a Tua palavra e a crer em Jesus Cristo. Assim então, fortalecido no Senhor e na força do Seu poder, eu venho contestar as armadilhas, ferramentas e obras malditas, malignas e impedimentos neste momento, para que todo mal saia, todo bloqueio seja desfeito, toda força contrária ao reino de Cristo, ao Teu reino, Pai, toda obra do anticristo que está na contramão da Sua graça e amor, agora seja paralisada e saia em nome de Jesus. Potestades e demônios se rendam à autoridade do Teu Filho aqui nessa terra. Assim eu peço, me capacita a falar da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Virtude do Espírito Santo. Você acompanha durante toda a Bíblia pessoas, seres humanos, que receberam do Senhor a capacidade
de se tornarem muito mais sábios do que eram, de ter muito mais força do que tinham e de realizar obras muito mais grandiosas do que eles imaginavam. E todos que fizeram isso, fizeram auxiliados pelo Espírito Santo, auxiliados pela presença e virtude do Espírito de Deus. Então hoje não é diferente. A necessidade de termos comunhão com o Espírito Santo é fundamental em nossas vidas. Aqui então nós estamos chegando no final do ministério de Jesus, praticamente aqui na terra. E ele então se reúne com seus discípulos naquele horto, e é a hora que ele vai ser preso, a hora que vão detê-lo, a hora que vão prendê-lo. Judas já havia entregado ele, Judas sabia onde ele estaria, e agora ele vem ali com um grupo de pessoas para prender Jesus. É a autoridade mundana, maldita e maligna contra a autoridade divina e gloriosa de Deus. E aqui estão os discípulos de Jesus junto com ele. Quando então eles chegam, Jesus diz assim: a quem vocês buscam? Quem vocês estão procurando? Com armas? Quem vocês estão procurando? E eles dizem: nós estamos procurando a Jesus, o Nazareno. E ele diz assim: sou eu. Eu sou a quem vocês procuram. Eu aqui, ó. Vocês estão me procurando? Estou aqui. Vocês têm força e autoridade para vir me prender? Estou aqui. E ele diz então: sou eu. E a palavra diz assim, que quando ele disse sou eu, os que vieram prender ele recuaram e caíram por terra. Eles desabaram diante do poder e da autoridade de Deus sobre Jesus Cristo. Então eles recuaram e caíram. Esse fenômeno que você acompanha, que você já viu em muitas igrejas, a pessoa, alguém ora lá e a pessoa cai para trás, né? Ela recua e cai para trás, e a pessoa fala assim: caiu cheio do Espírito Santo. Cuidado, isso aí não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Quem estava com Jesus aqui não caiu. Quem estava com Jesus aqui continua em pé. Quem caiu é aqueles que estavam com Judas e com o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Então eles vieram na força deles para paralisar a obra de Deus que estava em Jesus. E quando eles foram prender Jesus, que Jesus falou assim: sou eu. Eles então recebem naquele momento o impacto do poder da unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus. E eles recuam e caem por terra e ficam ali prostrados. Aí se levantam. E olha só o que acontece a partir disso. A partir desse momento, Jesus diz no verso 8: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Olha só o verso 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desmanhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então agora, entre os que estão com Jesus, Pedro, ele tinha que defender o seu próprio orgulho, porque quando Jesus falou que Pedro ia negá-lo, Pedro disse: não, jamais te negarei. Não, todo mundo vai me abandonar. Não, eu não te abandono. Eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. Mas Pedro não falou isso pelo Espírito Santo, ele falou isso por ele mesmo. E agora chegou a hora que Pedro quer provar que ele está apto
a ir com Jesus até a morte. Mas ninguém pode ir com Jesus até a morte se não for pelo Espírito de Deus, pela unção do poder de Deus. Mas Pedro tenta fazer isso e fracassa. O próprio Jesus diz a Pedro: mete tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Não farei eu esta obra para o meu Pai? Pedro então agora ele tem que guardar a sua espada, e Jesus tem que consertar a obra carnal que Pedro fez. Jesus vai e cura a orelha do servo do sumo sacerdote. Aqui nós começamos a compreender que Jesus não aceita que seja feita a obra dele na força da carne. A força da carne está associada à sabedoria humana, que é carnal e diabólica. A palavra nos ensina isso. Toda a sabedoria humana é tolice. Tanto que a diferença de inteligência e sabedoria é clara. Às vezes você vê uma pessoa muito inteligente, tem muita inteligência, mas não tem uma gota de sabedoria. Você vê pessoas que são formadas, intelectuais, pessoas que detêm conhecimentos naturais, que você fica até admirado. Mas às vezes você vê essa pessoa se prostrando a vícios de prostituição, de droga, cometendo assassinatos, e há aqueles até bem estudados que se suicidam, que se tiram a própria vida, porque tem muita inteligência, mas não tem virtude e sabedoria do Espírito Santo, não tem a presença gloriosa, viva de Deus em suas vidas, e não estão suportando esses tempos, e estão desejosos em tirar a sua vida, perturbados. Aqui nós vemos então um Pedro que caminhou 3 anos e meio com Jesus, mas ele ainda não entendeu. Este homem não entendeu a obra de Deus, ele não compreendeu. Então eles prendem Jesus, os outros fogem, e Pedro vai seguindo Jesus, meio de longe, andando atrás para ver. Não vou, eu falei que eu ia até a morte, então eu vou te sondando. Novamente ele fracassa. Novamente este homem fracassa nesta obra e não consegue permanecer lá com Jesus até a morte. Quando interpela ele, não, você está com Jesus? Não estava não. Não, seu Deus, não sou não. Não, você, não, do jeito que você faz é assim. Não sou. Aí o galo cantou e Pedro enxerga. Ele não tinha estrutura para fazer aquela obra. Ele cai em si. Ele vê que realmente ele negou Jesus, e ele então vai chorar arrependido agora. Mas Jesus, pelo Espírito de Deus, enfrenta a adversidade que há de vir a ele, e essa adversidade é a morte. Ele enfrenta essa circunstância e ele derrota a morte plenamente, porque ele está repleto da virtude do Espírito Santo do Pai. Essa obra que talvez está na tua vida e tem cheiro de morte, é porque não tem cheiro da essência do Espírito Santo de Deus. A falta do Espírito Santo nos leva ao fracasso. Fracassos mínimos e fracassos macros, gigantescos. E o maior fracasso do homem é viver eternamente sem a presença de Deus. Esse é o maior fracasso que um ser humano pode manifestar em sua vida. Aí Jesus então morre e ressuscita. Morre e ressuscita, mostrando para eles a necessidade da presença do Espírito Santo de Deus. Aí agora no livro de Atos, no capítulo 1, nós vemos um episódio que Jesus agora passou 40 dias com eles depois da ressurreição.
ao terceiro dia, aparece aos seus discípulos e permanece com eles 40 dias, mostrando para eles o que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir e como as coisas deveriam acontecer. Eu acho interessante essa questão da numerologia bíblica, né? Jesus começa o seu ministério com 40 dias. Aonde? Sozinho. E ele termina aqui na terra com 40 dias, mas agora não é mais sozinho. Não é mais sozinho. Só que a solidão de Jesus lá no deserto era só a solidão física. A solidão espiritual não existia. Hoje eu vejo muita gente, tem muita gente ao redor dele, mas ele se sente sozinho, abandonado, porque não tem a presença do Espírito Santo. Esse Jesus então que começa uma obra com 40 dias de deserto e termina a sua obra aproximadamente 3 anos e meio, com 40 dias com os seus discípulos, se revelando plenamente a eles e mostrando a eles as necessidades que eles têm e o que eles deviam fazer. Então está escrito no capítulo 1 de Atos assim: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Olha que interessante isso. Os mandamentos que o Filho de Deus está entregando a eles nesses 40 dias. O mandamento que Jesus entrega nesses 40 dias é pelo Espírito Santo. E ele faz isso e entrega aos apóstolos que ele escolheu. Então Jesus, através do Espírito Santo, determina os mandamentos que eles devem obedecer, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visitado por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. O que é respeito? Falando sobre o reino de Deus, o que você está falando? Você está falando sobre a palavra de Deus. Então a preocupação que Jesus tinha em que a palavra de Deus permanecesse nos seus apóstolos que ele escolheu, para que ela pudesse ser semeada sobre toda a terra e todos tivessem acesso a essa palavra, para que eles então através disso pudessem ter a oportunidade e clareza no seu entendimento sobre a necessidade de buscar a presença do Espírito Santo. Então Jesus vem dizendo, e chega lá no versículo 5 do capítulo 1 de Atos, ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O fracasso desses homens estava associado a eles não terem o Espírito Santo. Não tinham o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo a eles, explicando isso, que o fracasso deles está associado à falta do Espírito de Deus. Hoje a teologia da pós-modernidade diz que o teu fracasso justamente está acontecendo porque é a vontade de Deus. Jesus está dizendo assim: vocês fugiram, vocês não conseguiam crer, vocês me abandonaram, eu fiquei sozinho. Mas sabe por quê? É porque vocês não tinham a presença do Espírito Santo. Vocês foram batizados na água para o arrependimento, mas agora eu vos batizarei com o Espírito Santo. Eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Não falta muito, já isso vai acontecer. E daí vocês vão conseguir estar comigo todo o tempo. Amém. Todo momento, seus filhos. Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram, dizendo: olha a pergunta que eles fazem. É impressionante como que o homem sem o Espírito Santo não tem compreensão da revelação de Deus. No verso 6, então eles perguntam: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Olha só, a pergunta é política. A pergunta se remete a um poder político. O Senhor vai restaurar a autoridade política de Israel? Vai ter um rei agora de Israel que vai sentar no trono, vai governar Israel? Israel vai voltar a ser grande, vai voltar a dominar as outras nações? É agora que isso vai acontecer? Então o homem natural só consegue ver as coisas
tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, vocês estão preocupados com essa questão de poder natural e político? Isso não é da conta de vocês. Isso não quer dizer nada para vocês. Não é assim que é para vocês ver e viver o reino de Deus. Aí no verso 8 ele falou assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha, o poder de vocês não é dessa terra. A autoridade de vocês não é deste mundo. Vocês vão receber virtude, é do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para que, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estão preocupados com a restauração do reino político de Israel, e até hoje tem gente preocupada com isso, sabia disso? Está lá discutindo os muçulmanos, os judeus, não, vou fazer o templo aqui no lugar da mesquita, tem que derrubar a mesquita para construir. Eles ainda estão preocupados com isso. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Por isso fracassamos fora da luz. Porque nas trevas ninguém enxerga, mas na luz tudo fica fácil de ser feito. E Jesus diz assim: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Então o Senhor diz assim: olha, vocês vão receber virtude do Espírito Santo. Então permaneçam buscando até que vocês recebam a virtude do Espírito Santo. Hoje em dia pouco se fala sobre isso. Pouco se diz para os evangélicos que eles têm uma necessidade de prioridade na vida deles: ter a presença do Espírito Santo de Deus. É importante para tudo aquilo que você faz, para tudo aquilo onde você existe, que a presença do Espírito Santo esteja sobre você. Pessoas que ouvem, e eu fico admirado quando isso acontece aqui no Instituto. Eu fico admirado quando uma pessoa ela vem conversar comigo e nós estamos falando sobre Deus, sobre fé, e ela se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela se considera uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo. E daí você vai conversando com essa pessoa e ela declara: não, o Espírito Santo habita em mim. Eu adoro a Deus através do Espírito Santo, eu faço isso através do Espírito Santo. Mas quando você analisa o fruto daquela realidade, é um fruto de fracasso. O fracasso aparece no casamento, o fracasso aparece no relacionamento com os filhos, o fracasso aparece no relacionamento com a parentela, com os vizinhos e por aí fora vai. Me explica para mim, para qualquer pessoa, como que uma pessoa que ela tem a presença do Espírito Santo nela pode viver uma vida tão derrotada. Como é possível isso? Ter perseguição é uma coisa, agora sofrer uma derrota aonde a pessoa fique totalmente abatida, e principalmente ser derrotada pelo pecado, porque quando você conversa com a pessoa, você encontra práticas de pecado contínua na vida dela. Como pode o Espírito Santo habitar com a prática do pecado? Como é possível isso? Como eu posso buscar o Espírito Santo de Deus me prostituindo? Como posso receber o Espírito Santo vendo pornografia, mentindo, enganando, passando as pessoas para trás? É assim que buscamos o Espírito Santo. Basta ir num lugar onde alguém olha e você leva um tombo para trás, você cai para trás e levanta aí, estou cheio do Espírito Santo, mas continua derrotado do mesmo jeito. Como é isso? Que igreja
Deus. Coisas que Jesus nunca fez. É um monte de atividades dentro dessas igrejas. Um monte de coisa para segurar a pessoa dentro de um salão chamado igreja, de um lugar chamado igreja. Um aglomerado de pessoas derrotadas, falidas, fracassadas, porque não tem em si a essência do Pai, que é o Espírito Santo. Não tem em si, porque nem sabe que tem que buscar. Eu admiro uma pessoa que vem aqui às vezes conversar comigo e diz ter o Espírito Santo e daqui a pouco confessa que está tendo um relacionamento extraconjugal. Como pode isso? Como pode isso? Não consigo de maneira nenhuma aceitar essa condição, de forma nenhuma. Então Jesus orienta os seus discípulos: olha, não tente fazer a obra que eu estou dizendo para vocês sem a presença do Espírito Santo. Não tente fazer, vocês vão fracassar, vocês vão ser derrotados. Aí diz no capítulo 2: cumpridos o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles, olha só, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa é a evidência do Espírito Santo. Quem caiu para trás aqui? Quem caiu no chão aqui? Não, pode ler 1000 vezes, você não vai achar ninguém cair no chão. Ah, eles caíram tudo por terra e levantaram cheio de Espírito. Cadê? Onde está isso? Da onde vem essa prática? Do enganador. Porque a pessoa leva um tombinho para trás,